Gostaria de meditar com você nessa manhã no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Eu gostaria de ler com você a partir do versículo 4 até o verso 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifícios ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. E Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois é este, ou este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Senhor, lida está a tua palavra. Ela é poderosa, viva, eficaz, para falar aos nossos corações. Deus Santo, esse texto muito tem falado ao meu coração e tem edificado minha vida. Eu posso dizer, diante da tua presença, que minha mente tem sido moldada por ele. E eu te peço humildemente que eu consiga passar para o teu povo aquilo que o Senhor tem falado no meu coração sobre esse texto. E que esse tempo seja um tempo especial. Ó Deus, eu preciso de ti. Eu preciso do teu Espírito Santo. E eu creio que é tua vontade edificar a tua igreja nessa manhã. Eu peço isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse tempo é um tempo especial. E nós, sim, devemos celebrar a família, devemos celebrar uma igreja multigeracional. Nesses dias, quando falamos do Adolescente Batista, eles prepararam uma programação. E dentro dessa programação, na verdade, ela começou ontem e encerrou no culto da manhã. Então eu fui convidado para um evento, ontem na nossa quadra. Tinham mais de 20 adolescentes aqui e eles fizeram uma roda. Quando eu cheguei, tinha uma cadeira no meio, a cadeira era para mim. Eu falei: que legal, vou receber elogio do pessoal. Nada disso. O nome do evento era Pode Crer. É a ideia de um podcast trabalhando a ideia da fé. Mas eles fizeram um verdadeiro pergunte ao pastor. E eu fui arguído, sabatinado. Eu tive que responder perguntas extremamente difíceis e a minha mente se preocupava porque eu estou falando isso, quando esses meninos chegarem em casa, eles vão falar assim para os pais: eu posso fazer porque o pastor falou. Então no final eu disse: não façam isso. Vocês têm pais e vocês têm responsáveis, então conversem com eles. Mas eu digo para vocês, foi difícil. Perguntas como: se Deus é totalmente poderoso, onipotente, e Ele é onisciente, então por que Ele deixou que o mal viesse ao mundo? Como é que você responde isso? O pastor ralou ontem, irmãos. Tem vídeo. Deu para responder. Eu acho que foi satisfatório. Pelo menos eles disseram que compreenderam. Mas foi uma ralação ontem. Eu ouso dizer que foi mais difícil que o concílio.
Foi mais difícil que o concílio, mas foi um tempo bom, um tempo especial, um tempo de crescimento, aprendizado. Que coisa boa. Nós estamos aqui para celebrar esse dia que é tão especial, e o tema dessa mensagem é chamando o futuro para a mesa. Chamando o futuro para a mesa. O contexto da história que estamos vivendo, ou que lemos, é o contexto de Israel. Eu quero fazer um link com você para alguns domingos atrás. Você lembra da história de Ruth? Você lembra como acabou o casamento? Ruth casou-se com Boaz e ela teve um filho. O nome do filho foi Obed. Obed teve um filho, ou seja, um neto de Ruth, cujo nome era Jessé. Jessé teve um filho, o bisneto de Ruth, cujo nome era Davi. Isso mostra para nós que a vida não começa a partir de nós, mas quando nós entramos na história da vida, já existiam pessoas que viviam e que faziam a história antes de nós. Por isso é importante insistir com os irmãos que uma igreja saudável não pode ser apenas uma igreja composta por adolescentes, mas é importante insistir que essa igreja também não pode ser apenas composta por jovens, ou por adultos, ou por pessoas mais experientes, 60 a mais. Não, uma igreja saudável, ela precisa vivenciar todas as faixas etárias. E foi isso que aconteceu, foi de geração a geração. A bênção que foi lá na vida da Ruth, passou para a vida do seu filho, para a vida do seu neto, e agora o seu bisneto entra na história de Israel. Que coisa maravilhosa. É sobre esse rapaz, é sobre esse período que nós estamos falando. Porque Israel, a essa altura, já tinha um rei. Seu nome era Saul. O povo pediu a Deus: dá-nos um rei como as outras nações. Não queremos ser governados mais pelo Senhor ou por Samuel, por juízes. Queremos um rei como todas as outras nações o têm. E Saul foi escolhido como esse rei. E Deus abençoou o ministério de Saul, abençoou o reinado de Saul, porém aquele rei decidiu não obedecer mais ao Senhor. Ele entendeu que sacrifícios eram melhor do que obediência, ritual era melhor do que essência de vida, vida na vida, relacionamento profundo com Deus. Aquele rei desagradou ao Senhor. Ele não buscou mais a glória do Senhor, mas ele buscou a sua própria glória, porque mesmo quando errava, ele pediu ao profeta: venha junto comigo para você me honrar diante do povo. Aquele rei perdeu a visão, e quando ele perdeu a visão, ele perdeu o reinado. Ainda que ele permanecesse por anos depois disso sentado no trono, mas ele já não liderava mais o povo de Israel. Porque para que você seja um líder na casa do Senhor, não basta apenas você ser avô, pai, bisavô, não basta apenas você ter um cargo, não basta apenas você ter sido consagrado, você ter um título. A liderança na casa do Senhor é exercida de forma efetiva por aqueles que têm relacionamento com Jesus. A igreja não é um lugar onde fazemos programas, onde fazemos programações, onde apresentamos ou nos apresentamos simplesmente. A igreja é um lugar onde fazemos programas, temos programações e apresentações, mas essas programações elas vêm com a essência da vida, do relacionamento com Deus que vem por trás. Se não tem relacionamento, irmão, não tem vida cristã. Vida cristã não é vir domingo à igreja. Vida cristã não é vir quarta-feira à igreja estudar o Apocalipse, não é participar de um pequeno grupo. Vida cristã, esses são sintomas, são indícios de quem vive uma vida cristã, mas vida cristã tem a ver com um relacionamento íntimo, sincero, profundo com o nosso Deus. O rei Saul se perdeu, Deus o rejeitou, porque ele rejeitou a Deus. Nós não devemos rejeitar ao Senhor em nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz, o texto que lemos, um pouco antes do que lemos, o Senhor ele diz para o seu profeta Samuel, fala: Samuel, até quando você vai ficar com pena de Saul? Até quando você vai ficar protelando Samuel? Se levante, vá e unja um rei. Unja o rei, porque eu já escolhi um rei para colocá-lo no lugar de Saul. Levante, vá. Samuel morava numa cidade chamada Ramá. E o Senhor mandou Samuel ir para Belém. Para você sair de Ramá e ir para Belém,
você precisava passar por Gibeá. O que significa isso? Que para que Samuel fizesse a vontade de Deus, ele precisaria passar pelo quartel-general de Saul. Gibeá é a sede do governo de Saul. Gibeá foi o lugar aonde Saul se estabeleceu. Saul já sabia que havia sido rejeitado por Deus. Então, naquele momento, havia um ambiente de tensão em Israel. Os olhos estavam sobre Samuel e sobre os seus movimentos. Se Samuel ungisse um rei naquele momento, Saul poderia acusá-lo de traição. Na verdade, Saul já se preparava para matar pessoas para tentar manter o seu trono. Então o Samuel faz uma oração ao Senhor, dizendo: Senhor, como eu vou passar? Como eu vou? O que eu vou dizer? O Senhor disse: a verdade, você vai lá para fazer um sacrifício. Você vai lá para fazer o serviço do Senhor. Irmãos, muitas vezes, fazer o serviço do Senhor requer de nós coragem. Muitas vezes, fazer o serviço do Senhor requer de nós ousadia. Os inimigos que se levantam contra nós, as adversidades que se levantam contra nós, muitas vezes elas tentam nos parar. Elas tentam parecer que elas são maiores do que nós, e talvez de fato sejam. Mas uma coisa nós precisamos entender e perceber: por mais que os gigantes sejam maiores do que nós, eles não são maiores do que o nosso Deus. É o nosso Deus que vai à nossa frente. Quando Deus manda você fazer algo, você não pode ter medo. Você não pode olhar: essa situação é grande demais, eu vou sucumbir a ela. Não, porque é o Senhor quem te mandou fazer. Foi o Senhor que te direcionou a fazer. Daqui a 3 semanas, na verdade daqui a 2 domingos, sem ser domingo agora é dia dos pais, no outro domingo, nós teremos uma assembleia aqui na nossa igreja, domingo pela manhã. Temos feito as assembleias nas quartas-feiras, para que no domingo de manhã nós possamos ter mais esse momento de comunhão, de apertar a mão, de conversar com os irmãos e com os visitantes. Mas faremos, daqui a 3 semanas, uma assembleia no domingo de manhã. E é importante que você esteja aqui, porque a diretoria da igreja se depara com um desafio, com um novo desafio ou com um antigo desafio que precisa ser trazido para a igreja, para que a igreja possa conversar e deliberar sobre o assunto. Mas eu quero dizer de antemão aos irmãos que nos reuniremos aqui sem medo dos desafios, que nos reuniremos aqui sem medo dos gigantes, porque sabemos que quem vai à nossa frente é o Senhor dos exércitos, é Jeová Sabaoth, é o Senhor da guerra, é aquele que vence. Então tomaremos decisões, faremos deliberações, mas em momento nenhum temos medo em nossos corações, porque sabemos em quem temos crido e estamos certos que Ele é poderoso, não somente para guardar o nosso tesouro na eternidade, mas para guiar os nossos passos no dia a dia. Samuel, não tenha medo, vá fazer a obra de Deus. O profeta se levantou e ele agora chega em Belém. Os homens da cidade o recebem com temor, é isso que o texto fala. Com temor e tremor, eles dizem: a sua vinda é uma vinda de paz ou é uma vinda de guerra? Porque existe um ambiente de tensão em Israel. Samuel fala: fiquem tranquilos, eu estou aqui em paz, eu vim fazer o sacrifício. Agora vocês, anciões da cidade, se preparem, se santifiquem. A palavra aqui que Samuel dá ao povo, mandando eles se consagrarem, quer dizer, eles deviam lavar as roupas. Em algumas tradições, se abster de relacionamento íntimo, relacionamento sexual. Aqueles que eram casados tinham as suas esposas. Samuel estava chamando aqueles homens para um tempo de jejum, para um tempo de oração, para um tempo de santificação. Aqueles homens não sabiam, mas Samuel estava ali diante deles para falar sobre o futuro. E para falar sobre o futuro, ou para ouvir sobre o futuro, os nossos ouvidos precisam estar abertos à direção de Deus. Nós não podemos nos agarrar no nosso próprio passado. Nós precisamos ter uma visão que vai à frente. O vidro da minha janela quebrou. O vidro da janela lá de casa. Um vidrinho quebrou, soltou. E eu olhei para o vidrinho e falei: eu tenho que consertar. Nós, enquanto homens, nós devemos consertar as coisas na nossa casa. Amém, varões? Esse amém foi fraco, varão. Nem todos são tão habilidosos, irmão.
Então a gente vai lá e pede orientação. Fui lá no vidraceiro e falei, olha, me dá uma massinha aí para eu poder colocar. Expliquei para ele a situação. E o vidraceiro falou, toma aqui a massa aqui, ó, meio quilo. Eu falei, é muita coisa. Ele, não, mas o mínimo que vendo é meio quilo. Eu falei, tá bom, misericórdia. Fui lá e comprei. E quando levava para casa, o vidraceiro falou, pera aí um pouquinho. Você precisa pegar o lugar da onde o vidro caiu e tirar toda a massa velha. Aí você dá uma lixadinha. Aí depois você coloca a massa nova. Depois você coloca o vidro. E aí você coloca mais um pouco de massa em volta do vidro. Tá certo? Eu fiz? Ainda não, mas eu vou fazer. A gente tem que fazer, gente. Tem que fazer. Mas está certinho. Agora reparem. O vidraceiro não falou, joga a janela fora. A janela está boa. A estrutura está boa. Mas para refazer aquele momento é necessário algo novo. Então permanece a janela, mas algo novo é feito a partir dela. Isso fala de estruturas. Pastor, eu tenho mais de 60 anos, eu tenho que ser jogado fora? Claro que não, meu irmão. Jesus, ele se apresenta no Apocalipse como um ancião de dias. Jesus nasce como um menino, ele encarna como um menino, ele vive como um jovem, e no Apocalipse ele se apresenta como um ancião de dias, ele valoriza todas as faixas etárias. Mas nós precisamos renovar o nosso pensamento pelo conhecimento da palavra do Senhor. Nós precisamos ler o nosso tempo. Então, para que possamos ler o nosso tempo, é necessário que nos santifiquemos. É necessário que oremos, que busquemos na presença do Senhor aquilo que Deus tem para nós. Foi por isso que quando Samuel foi para falar de futuro com aquele povo, ele disse, olha, é tempo de santificação. É tempo de trocar as roupas, trocar as vestes. É tempo de se preparar, porque Deus vai trazer algo novo para esse lugar. Deus vai trazer algo novo para o seu povo. Você crê que Deus quer trazer algo novo para a nossa vida? Você crê que Deus quer trazer algo novo para a nossa igreja? Você crê que Deus quer trazer um tempo novo para a sua vida? Então é necessário consagração, santificação, preparo para ouvir aquilo que Deus tem para você. A palavra do Senhor vai nos ensinar que Samuel, ele manda chamar uma família específica, uma família de Belém, a família de Jessé. Jessé, com certeza, deve ter se sentido honrado, porque ele não fazia parte dos anciões que vão encontrar-se com Samuel. Então, talvez ele não fosse da autarquia, da liderança do povo. Mas ele foi chamado, ele foi comissionado para participar daquele momento tão especial. E Samuel, ele era um profeta. Existem pelo menos 3 termos no Antigo Testamento para se referir a profeta. O termo utilizado para Samuel era Navi, que quer dizer vidente. Vidente é aquele que vê, aquele que é a quem Deus revela algo, então ele tem de fato uma visão. Então a característica profética de Samuel é que ele era aquele que tinha a visão. Quando Samuel se senta à mesa e manda chamar a família de Jessé, Samuel sabia que tinha que ungir o rei. As outras pessoas não sabiam, mas Samuel sabia. Ele vê o primeiro homem entrando. Ele vê Eliabe entrando, homem forte, alto. E ele diz assim, é esse. O ungido do Senhor é esse. E aí Samuel, profeta, experiente, homem de Deus, experimentado nas batalhas, ouve uma reprimenda do Senhor. Ele ouve uma repreensão do Senhor. O Senhor fala para ele, Samuel, não. Você não é um Navi, Samuel. Você não é aquele que tem a visão, Samuel. Mas você deveria ter aprendido que Deus não vê como o homem vê. Irmãos, não importa o tempo que nós tenhamos na caminhada da fé. Se nós não tivermos com o coração alinhados com o Senhor, nós perderemos a clareza da visão. E nós não podemos perder a clareza da visão, porque se perdermos, um povo todo pode ser comprometido com isso. Samuel iria cometer um erro.
Ele ia ungir um homem que não foi separado por Deus, porque pelos seus olhos, ele acreditou que aquele homem seria separado por Deus. Samuel não fez uma leitura do seu tempo, não fez uma leitura da sua geração. Mas a Bíblia diz que no versículo seguinte, ela já demonstra, Samuel aprendeu. Tanto ele aprendeu que quando veio o segundo, também alto, também forte, ele disse, não foi esse que o Senhor escolheu. Então veio o terceiro, e Samuel disse também, não foi esse que o Senhor escolheu. Samuel afinou, colocou o seu ouvido na mesma sintonia da voz de Deus. Você tem afinado o seu ouvido? Você tem colocado o seu ouvido em sintonia com a voz de Deus? Porque é necessário não vivermos daquilo que aconteceu no nosso passado. É necessário não vivermos ainda que o nosso passado tenha sido glorioso. É necessário que eu não viva em cima das experiências passadas. Ruth, ela sai, ou na verdade Noemi, ela sai de Belém para ir para Moabe buscando o pão, porque não havia pão na casa do pão. Quantas vezes o pão que está na nossa vida espiritual é um pão duro, é um pão passado, porque nós estamos vivendo de experiências de outras épocas. Irmãos, o Senhor é uma fonte inesgotável. A cada manhã as suas misericórdias se renovam. A cada momento o Senhor renova algo para trazer aos nossos corações, desafios para trazer às nossas vidas. Nós não podemos viver do passado, mas precisamos entender que Deus tem um futuro para nós, e o passado é aquele que nos impulsiona para o futuro. A Bíblia Sagrada, ela é um livro histórico, ela é um livro de fé, ela é um livro maravilhoso que nos traz experiências maravilhosas, mas ela não termina falando de passado. Ela termina falando de futuro no Apocalipse. A preocupação que Deus tem comigo e contigo não é apenas dizer das bases sólidas da fé, mas é que essas bases sólidas da fé nos impulsionam para o momento de resolução da história, para o momento de conclusão da história. O Senhor é aquele que levanta o nosso queixo e diz para nós, existe um futuro na sua frente, igreja. Existem desafios na sua frente, existe conclusão da história na sua frente. Então é necessário que caminhemos para essa conclusão. Samuel aprendeu. Samuel aprendeu. É de geração para geração. Levíticos 6, 12, 13, tem um versículo que virou canção. Ele diz assim, o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. A ideia do texto é que em todas as gerações haverá fogo no altar. Haverá lenha queimando. Isso vai ser passado de geração para geração, de tempo para tempo. É por isso que a igreja precisa ser multigeracional. Porque é o vovô que passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o irmãozinho e que vai passando para as gerações que virão. Porque esse fogo que não se apaga não se dá apenas com uma geração, mas são muitas gerações, uma vindo depois da outra. E aí você pode me perguntar, pastor, mas como eu lido com essa geração? Como eu lido com esse tempo? Porque existem pessoas que são profundamente influenciadas por esse tempo porque nasceram nesse tempo. Mas o pensamento desse tempo influencia a todas as gerações, a todas as pessoas que vivem dentro desse tempo. Como eu consigo lidar e perceber com o Davi, o rei? Como eu consigo saber como um Navi, como um profeta de Deus, que essa é a nova geração que virá? Irmãos, nesse tempo nós vivemos com a geração, os adolescentes da igreja nesse momento são a geração Z. E eu vou tentar fazer aqui um apanhado rápido. A turma que nasceu entre 1940 e 1960, levanta a mão aí em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Essa geração é a geração chamada de Baby Boomers, né? Eles são os filhos daqueles que foram à guerra. E essa geração, ela prima pelo trabalho, ela prima pelo respeito, porque os seus pais morreram na guerra, então eles respeitam seus pais. Quem nasceu entre 1961 e 1980? Amém? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Eu também, eu nasci em 80. A vida dessas pessoas é intensa, e eles querem viver a vida exatamente dessa forma, é com intensidade. E às vezes elas abrem mão um pouco do respeito, abrem mão um pouco daquilo que é regular, porque eles querem ser intensos em todos os momentos. Quem nasceu de 1981 a 1997, levanta a mão.
Amém? Tem pouca gente aí, gente. Vocês estão com vergonha de falar a idade? Amém. Amém. Eles vão se interessar por aquilo que é interessante para eles. Então, se não for interessante, se não chamar a atenção, eles não vão seguir aquilo apenas porque todo mundo segue. Eles não vão fazer apenas porque todo mundo faz, mas aquilo tem que ser interessante para eles. Agora, quem nasceu de 1998 até 2009? Levanta a mão. É isso aí. Essa daí é a tal da geração Z. Um discurso bacana não é suficiente. É preciso pôr a mão na massa. A geração Z é a geração que quer ser protagonista na sua história. E depois dessa, o pessoal que nasceu em 2010 é a geração Alfa, é a nova geração, mas esse não é o caso da gente falar sobre eles hoje. Mas a geração Z, entendam, o pessoal da minha geração, nós vimos os nossos pais indo para casa, aprendendo o pacote Office para não perder o emprego. Então, o computador entrou na minha casa, o computador entrou na minha família. A geração Z, ela não viu isso. A geração Z, ela nasceu com o computador dentro de casa. A geração Z nem sabe da possibilidade de não existir um computador. Na verdade, a geração Z vive com o smartphone na mão. O smartphone é a extensão do corpo da geração Z. Faz parte. Vive com o smartphone na mão. Quando você vai conversar com ele sobre os diversos assuntos, o pastor Marco Madaleno, pastor de jovens da Igreja Batista da cidade, ele disse isso. Quando você vai conversar com ele sobre diversos assuntos, você senta com eles para falar de futebol. Eles falam, vamos falar de futebol. Aí você vai falar de quê? De Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. E eles nem sabem quem são essas pessoas. Você senta com eles e vai falar assim, vamos falar de música. Aí você está pensando nos Beatles. Eles estão pensando em K-pop. Eu tenho o meu sistema de atualização. Eu peguei tudo ali, a pesquisa foi feita. K-pop. Os assuntos são diferentes. A sintonia é outra, é uma outra geração, é um outro momento. Vocês precisam entender que essa geração, a nossa geração, ela vem de um mundo que passa pela guerra e tem um crescimento financeiro muito grande. Então, vale a pena, um crescimento financeiro sólido. Por isso, vale a pena incentivar pessoas da minha época, por exemplo, valia a pena trabalhar em bancos. Mas essa geração, ela nasceu com o 11 de setembro. Ela nasceu com uma crise econômica em 2008 severa. Ela nasce num ambiente de guerras e instabilidade constantes. Ela ouve falar sobre Bitcoin. Então, falar para essa geração que eles precisam de um emprego público e que eles vão trabalhar de carteira assinada e que eles precisam de estabilidade é uma loucura, porque o mundo para eles não é estável. No mundo deles, as pessoas jogam aviões em torres. É necessário que nós olhemos para essa geração e possamos entender como ela pensa. A geração dos filhos da guerra, eles respeitavam seus pais porque seus pais foram para a guerra por eles. A geração atual, para que você conquiste o respeito deles, eles querem que você tenha mais informações do que eles, porque esse é o tempo da informação. Hoje você pode fazer da sua casa um curso de Harvard, pós-graduação, gratuito, porque a informação é oferecida à torta e à direito para essa geração. Então, muitas vezes, você está falando e o pessoal fala, vovô, você não sabe, mamãe, você não sabe, papai, você não sabe. Porque eles têm informação. E é difícil lidar com eles por conta disso, porque essa geração é uma geração que respeita a informação. É a tal da cultura maker, onde eles querem ser donos dos seus próprios negócios, empreendedor. Mas não pode ser empreendedor com o dinheiro do papai e da mamãe, né, gente? Misericórdia. Não pode ser empreendedor com seus próprios recursos. Mas é a tal da cultura maker. Essa geração, ela se importa principalmente com 3 causas.
A causa da preservação ambiental. Quando foi feita a pesquisa, essa é a primeira para eles. A segunda, identidade de gênero, sexualidade. A terceira, racismo e preconceito. Como lidar com essa geração, pastor? Como é que a gente fala com essas pessoas? Porque esse desafio é grande, esse desafio é difícil. Sim, o desafio é grande e é difícil, mas nós não podemos dizer que ele não existe. Porque se eu e você dizemos que algo não existe, não é por isso que isso deixa de existir. Um ateu pode dizer 100 vezes, Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E isso não vai anular a existência de Deus. Havia um desenho antigo que tinha um avestruz, e quando ele vinha um trem ou um perigo vindo na sua direção, ele ia e colocava a cabeça debaixo da terra. E a sensação que ele tinha, que quando ele fizesse isso, é como eu não estou vendo, então o problema não existe. E ele era atropelado pelo problema. Nós não podemos olhar e dizer, não existe um problema. Sim, existe um problema, existe uma dificuldade, existe uma linguagem, existe uma diferença de fala, existe uma diferença de informação, mas nós precisamos lidar com isso nesse tempo. E como lidamos com isso? Com a verdade. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 4 que nós devemos buscar a verdade, seguir a paz com todo, mas a verdade. E essa geração é uma geração onde os absolutos foram destruídos. Então, para eles, o que importa não é a verdade, mas é o que se sente. E cabe à igreja do Senhor dizer que isso não é verdade, porque Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele criou a sua imagem e semelhança e criou com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma direção para a sua vida. A verdade de Deus é que você foi criado à imagem e semelhança de Deus para a glória do Senhor. Os seus sentimentos precisam ser pautados na verdade. Então nós comunicamos com essa geração, falando com eles a verdade. Mas como falaremos a verdade se a verdade não for dita em amor? Sabe qual muitas vezes é o nosso erro, irmãos? Nós pegamos uma pessoa e falamos assim, vamos batizar. Essa pessoa está vindo à igreja há tanto tempo, então ela precisa ser batizada. Por que você não se batiza? Você tem que se batizar. Você precisa se batizar. Mas a pessoa, a que está ouvindo isso, eu imagino a pessoa, ela fala, por que eu tenho que me batizar? Para fazer parte da igreja? O que significa isso para mim? Talvez, se nós fôssemos atrás, dessemos 2 passos atrás, e disséssemos assim, Jesus veio, Ele nasceu, Ele morreu por você e Ele te ama. Você quer assumir um compromisso com esse Jesus que tem compromisso com você? Essa pessoa talvez dissesse, sim, eu quero assumir um compromisso com Jesus. A forma como assumimos esse compromisso publicamente, como dizemos para toda pessoa que o nosso coração pertence a Jesus, é através do batismo. Vamos dar esse passo de confiança e de fé? Irmãos, não é o batismo pelo batismo, não é a fé pela fé, mas tem todo um significado que vem por trás. A palavra do Senhor, ela nos ensina que não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas muitas vezes nós queremos enfiar costumes, comportamentos goela abaixo das pessoas. Nós não ganharemos as suas mentes se não ganharmos os primeiros seus corações. Você precisa primeiro ganhar os corações antes de falar, você está com uma blusa curta, com a barriguinha de fora, você está com um short dessa altura ou daquela altura, você está com um sapato esquisito, você pintou o cabelo de rosa, você está com uma roupa preta. Antes de falarmos isso, irmãos, você precisa ganhar o coração, porque é horrível ouvir a repreensão de uma pessoa que nunca foi até o nosso encontro para nos ajudar. Agora, quando eu vou ao encontro, quando eu vou para ajudar, quando eu vou para amar, quando eu vou para apoiar, eu sei que aquela pessoa me conhece, ela sabe que eu a amo. Então, quando eu estou falando com ela, ela ouve aquilo de forma diferente, porque ela sabe que quem está falando com ela é uma pessoa que a ama. Nós não podemos ser apenas aqueles que vivem por conta dos ritos e costumes, mas nós precisamos ser uma igreja que vive a essência do Evangelho, a essência do amor, a essência do relacionamento, porque senão perderemos uma geração. Hoje à noite é a noite de ceia do Senhor, e eu estou me controlando aqui para usar um exemplo
que eu separei semana passada só à noite. Mas eu não vou fazer isso, não vou me controlar, eu vou falar agora. Vou contar uma experiência pessoal minha. Vocês sabem, eu fui criança, tive a oportunidade de nascer num lar cristão. Fui criado na igreja evangélica. E eu fui criado aqui na igreja próxima, no bairro próximo, primeira igreja batista de Oswaldo Cruz. E desde criança, a igreja celebra os seus filhos. A nossa igreja em Marechal tem filhos. Aquela igreja também tinha filhos na fé. E eu ouvi muitas vezes que uma das nossas filhas era a igreja batista de Campo dos Afonsos, do outro lado de Oswaldo Cruz. Uma das filhas de Oswaldo Cruz, igreja batista de Campo dos Afonsos. Há 2 semanas atrás, eu estive conversando numa reunião com o pastor da primeira igreja batista de Campo dos Afonsos, pastor Joaquim. E aí, pastor Joaquim veio falar comigo e falou assim: Adriano, vocês são quase a nossa mãe. Eu falei assim: não, Oswaldo Cruz é sua mãe. Nós, a Marechal não tem a ver com isso. Ele: não, Marechal tem muito a ver com isso. E aí o pastor Joaquim me falou, e depois eu fui comprovar com o irmão Jorge, que você precisa bater a prova para ver se aquilo é real. O pastor Joaquim me falou o seguinte: olha, existia um grupo em Marechal. Aí o grupo que tinha uma congregação aqui perto de Campo dos Afonsos, do outro lado de Marechal. O grupo teve uma desavença, teve uma briga. E aí eles saíram de Marechal e foram lá para Oswaldo Cruz, aquelas 30, 40 pessoas. E dali de Oswaldo Cruz, aquelas pessoas que vieram de Marechal, organizaram a primeira igreja batista de Campo dos Afonsos. Irmãos, eu não sei o que você sente quando ouve essa história. Eu tomei uma pontada no coração. Quando nós não lemos a geração, quando nós não buscamos resolver os nossos conflitos, quando nós não demonstramos amor sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor, nós perdemos a geração. Nós perdemos a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas. Nós perdemos uma filha. Você consegue entender o peso da gravidade disso? Pastor, isso aconteceu há 80 anos. Mas não aconteceu só uma vez. Porque quando eu estava conversando com o pastor Everton aqui, parece que a história aconteceu também aqui com a Igreja Batista Missionária hoje. Não aconteceu só em Marechal. Mas, irmãos, o reino de Deus, ele não tem que crescer na dissidência. Ele não tem que crescer na divisão. Ele não tem que crescer na falta de comunhão. Ele tem que crescer no amor. Porque o Senhor, Ele nos chamou para impactarmos o mundo nesse tempo. E se nós não formos unidos, se nós não respeitarmos as gerações aqui, quem vai respeitar? Em que lugar do mundo vai ser respeitado? Pastor, o senhor está dizendo que por ser jovem e adolescente a pessoa pode vir para a igreja do jeito que quiser? Não. Eu estou dizendo que você, que é mais experiente, você precisa amar as pessoas antes de chamar a atenção dela. Demonstre amor. Demonstre carinho, abraça. Porque quando uma pessoa que te ama está chamando a tua atenção, é diferente, porque ela quer o teu bem. Mas você precisa demonstrar esse amor na vida das pessoas que estão ao seu redor. Porque senão nós vamos perder gerações e nós não estamos aqui para perder gerações. As pessoas falam que essa geração é uma geração Nutella. Que essa geração é uma geração sem sangue. Isso não é verdade. Na verdade, os principais motivos que levam essa geração a sair da igreja são problemas de relacionamento. Não é problema de gênero, não. Não é de debate teológico, não. É problema de relacionamento. É esfriamento espiritual. Essa geração não é uma geração fraca, como algumas pessoas têm dito. E eu posso provar isso. A Bíblia fala que Davi é o 7º filho. E 7 na Bíblia é o número da perfeição. Na verdade, a Bíblia diz que Jessé tinha 8 filhos, tinha 7 filhos. Davi, só que ela cita o nome de 6 filhos e não cita o nome do 7º. Então, a 7ª citação é o nome de Davi. Por algum motivo, um dos filhos é subtraído. Um dos nomes dos filhos é subtraído e entra o nome de Davi como 7º. Mas Davi, na verdade, é o 8º filho, como o texto diz.
Agora, o Senhor, Ele é perfeito em todos os seus caminhos. Então, quando Ele nos chama para esse tempo, Ele sabe exatamente por que está levantando essa geração. O número 8 na Bíblia, como o 7 é o perfeito, o número 8 da Bíblia ele tem a ver com recomeços. Porque o Senhor é aquele que dá novo início às nossas histórias. O Senhor é aquele que vai criando a expectativa, a esperança, o frescor do futuro para as nossas vidas. E o Senhor, Ele começa com uma nova geração. Uma geração que é abençoada pela geração anterior. Mas Ele começa com uma nova geração. Uma geração que aos meus olhos é guerreira. Uma geração aos meus olhos é vívida. É uma geração que não se compromete com muitas coisas que nós pensamos que elas deveriam se comprometer. Mas é uma geração que tem causas dentro do seu coração. Quando você ouve as canções que são cantadas por essa geração, eles dizem assim, olha, é por causa dele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo com amor e por alegria. Essa é a geração que canta, dizendo que se derrama aos pés de Jesus como Maria. E que a única coisa importante para ela é estar aos seus pés. Essa geração é a geração que tem um sonho de futuro. Na verdade, irmãos, olhando para a nossa realidade em Marechal, quando eu faço um levantamento dos últimos batismos que aconteceram na nossa igreja, a maioria, e aí eu estou falando dos últimos batismos de 1 ano e 2 meses para cá, porque foi os que eu presenciei, a maioria esmagadora dos batismos é de jovens e adolescentes. Quando nós trouxemos, pastor, qual é a estratégia de evangelismo da igreja de Marechal? É o trabalho de células, nas casas. Ah, pastor, eu não concordo muito. Ah, pastor, eu não gosto muito. Sabe quem foi primeiro? Jovens e adolescentes. É por isso que as células deles se multiplicaram em 3, não em 2. Eles, na verdade, são os que mais se multiplicaram em Marechal. Irmãos, a gente está com uma classe de batismo, de novos membros, de pessoas para batismo. Eu tenho 3 nomes nessa classe para batismo. Levanta a mão rapidinho, vocês 3. Jovens e adolescentes. Os jovens e adolescentes de Marechal não são geração Nutella. Os jovens e adolescentes de Marechal não são mais ou menos. Os jovens e adolescentes de Marechal são aqueles que têm se colocado na ponta da lança para proclamar o reino de Deus. E nós, enquanto igreja, precisamos estimular e incentivar esse trabalho. Nós, enquanto igreja, não podemos desanimar, enfraquecer, mas nós devemos fortalecer, porque os jovens e adolescentes são muito importantes aqui. Assim como o idoso, o adulto, a criança, o bebê, eles são muito importantes aqui, porque nós somos uma igreja familiar. Todas as gerações são importantes. Samuel chamou Davi. Samuel reconheceu que Davi era ungido pelo Senhor. Era tempo de um novo tempo. Davi era versátil. A forma de pensamento de Davi não era linear, era diferente da turma da sua época. Davi conseguiu ser músico profissional, militar profissional, estadista profissional, e até fez uns bicos como sacerdote, como ministro religioso profissional. Não era linear. Davi ele conseguia dialogar em mundos diferentes porque ele era uma nova geração. Israel precisava compreender isso para que pudesse ter um bom rei. A geração é nova, mas é uma geração diferente. Mas é esse tempo que o Senhor escolheu usar para impactar o mundo que antecede a volta do Cordeiro. É a geração de João Batista, a geração que aplana os caminhos para que o Senhor venha passar por ela. Eu gostaria de dizer para você nessa manhã, que você precisa se sentir capacitado e cheio do poder do Espírito Santo para proclamar a palavra de Deus. Pastor, como eu lido com essa nova geração? Ajude-os a formar uma identidade resiliente, um relacionamento com Cristo profundo, porque quando eles forem para a faculdade, eles precisam estar embasados num relacionamento com o Senhor. Faça aquilo que você puder para desenvolver os seus músculos espirituais. Ajude-os a desenvolver-se culturalmente, porque a Bíblia tem muito a ver com cultura, ela ensina muita cultura.
Entenda que existe um momento em que você vai perder o controle, mas até que isso aconteça, promova relacionamentos significativos e multigeracionais. Quando você faz um levantamento do perfil do psicopata, especificamente daqueles que entram com armas em escolas, metralhando, atirando em pessoas, a característica mais forte que essas pessoas têm não é qualquer tipo de loucura, mas é o afastamento parental. É o camarada que está isolado dentro do quarto, sozinho, sem ninguém. Traz o filho para a sala. É tempo de trazer o futuro para a mesa. É tempo de dialogar. Isso é saudável. Precisamos promover relacionamentos significativos de múltiplas gerações. Formar um discipulado vocacional. Ele quer ganhar dinheiro, irmão. Amém. Quer ganhar dinheiro para quê? Você precisa ganhar dinheiro para promover o reino de Deus nesse lugar. Quer ter curtida no Instagram para quê? Quer ter seguidor para quê? Para proclamar a mensagem de Jesus. O nosso Instagram está bombando. Eu fui ver o vídeo, eu pensei que o Pipinho tinha sido atropelado. Pipinho, misericórdia. Vocês têm que tomar cuidado com esses vídeos, senão vocês assustam a gente. Mas é para trazer seguidores para Jesus. O nosso tempo é um tempo em que as pessoas falam e vivem e são estimuladas a viver o egocentrismo. Mas nós, como igreja, precisamos apresentar para a geração uma missão. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para você, que é buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus quer salvar pessoas. A causa do racismo é importante, sim. A causa da natureza é importante, sim. E para municiar essas causas, ou para ajudar nessas causas, o melhor instrumento que temos é a Bíblia Sagrada. Não existe nada como ela. Não existe nada como ela. Pastor, e a sexualidade? Sexualidade a gente ensina com a verdade que a Bíblia diz. Porque nós não vendemos a verdade, nós não negociamos a verdade, precisamos ensinar a verdade. Nós precisamos proclamar o reino de Deus, preparando essa geração para o tempo em que eles estão vivendo. Por quê? Porque em algum momento a gente vai perder o controle. A líder de jovens e adolescentes, Joquebede, líder do departamento infantil, ela teve um bebezinho chamado Moisés. A Bíblia diz que o bebê era bonito. E porque o bebê era bonito, ela escondeu. Depois, a Joquebede, ela preparou um cestinho e colocou betume, porque ela já não podia mais esconder. E aí ela colocou o bebezinho Moisés no cestinho e colocou ele no rio. Porque os bebês daquela época estavam sendo mortos por um faraó enlouquecido. Enquanto Joquebede pôde, Joquebede escondeu. Enquanto Joquebede pôde, Joquebede colocou dentro do cestinho. Quando ela não pôde mais, ela pediu para a irmãzinha ir na beira do rio, na beira da estrada, para ver que destino, que desfecho teria aquela história. Aquele menino foi encontrado pela filha do faraó. Foi criado na cultura do Egito. Sabe o que isso quer dizer para nós? Eu e você somos Joquebede. Enquanto a gente puder, a gente vai esconder os nossos bebezinhos. A gente vai ensinar os nossos filhos na fé. Mas vai chegar uma hora que a gente não vai mais poder esconder. Então a gente vai precisar colocar no cestinho. A gente vai betumar para o cestinho não afundar. A gente vai colocar uns irmãos do lado para irem ajudando, apoiando na caminhada da fé, porque a gente é a igreja. Mas o destino dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos bebês, estão na mão de Deus. E foi Deus que fez Moisés virar Moisés. Porque é Deus que fará com que os nossos adolescentes, os nossos jovens desse tempo se tornem homens e mulheres relevantes para esse mundo, que impactem esse mundo. É Deus que fará. Mas nós precisamos fazer a nossa parte e o nosso papel. Acolher, trazer para perto, betumar o cestinho, olhar, ajudar, com verdade e em amor. Amém?